Por que não pode usar o mesmo orçamento entre obras iguais? Pessoal, isso é um grande erro, tá? Um grande erro de quem faz orçamento de obra, de grandes empreiteiros, assim, cara, não é erro de iniciante, tá? São pessoas já vivenciadas em obra, vivenciadas em projetos, que elas cometem esse erro, tá bom? O orçamento de obras, ele tem características que você tem que aprender e eu ensino para meus alunos. Então, uma das características, propriedades do orçamento de obras é a especificidade. Então, todo orçamento é específico, ele tem especificidade. E por mais que uma obra seja igual a outra e você já tenha um orçamento pronto para essa obra, ainda assim esse orçamento precisa de uma atualização, porque cada obra, cada orçamento é específico, tá bom? Se você já muda para o terreno do lado, já necessita de um orçamento diferente. Então, quem me garante que o solo do lado dessa construção é igual, é a mesma fundação, o mesmo tipo de fundação? Então, tem que ser feito um estudo novo no terreno do lado. E um grande erro, que o pessoal comete também, vamos dar um exemplo. Então, tem um modelo de uma casa ou um modelo de um edifício que o pessoal replica ele para várias cidades. Acontece isso muito para Minha Casa Minha Vida, grandes empreendimentos, questão de habitacional. Então, você tem lá o orçamento pronto daquela casa lá para executar em determinado local. Só de você trocar de cidade, já troca os impostos. Então, os impostos adicionados naquele orçamento para a composição daquele BDI já são diferentes. Então, só de trocar de local, de região, já tem isso. Outra coisa também, às vezes naquela região que você vai fazer aquela obra, que você já executou em outro local, não tem profissional específico para fazer algum tipo de serviço que contemple aquele empreendimento. Então, você vai ter que trazer um profissional de fora. Isso vai ter um custo maior. Então, todo orçamento de obras é específico e tem que ser refeito, por mais que o projeto seja igual. Pelo projeto ser igual, você vai ter algumas vantagens, algumas coisas que você não vai precisar quantificar. Então, quantidade de tijolo, quantidade de alvenaria, quantidade de pintura, isso vai manter. Então, a parte de quantificação, ok, mas você vai ter que se atentar muito na precificação, porque às vezes mão de obra ou material naquela região não tem disponível. Questão do BDI, impostos, a parte dos custos indiretos precisa ser revisto, aliás. Então, não copie o orçamento de obras de uma obra igual para outra. Reveja esse orçamento, principalmente a parte de precificação e consideração do BDI, os custos indiretos. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos, isso é um erro comum. Grandes construtoras cometem esse erro, não é um erro de iniciante, tá? O pessoal esquece que o orçamento de obras é específico, especificidade. Um imposto que muda de uma cidade para outra, você já toma um prejuízo dentro do seu BDI, dentro do seu orçamento de obras, tá bom? Então fiquem atentos, tá?